Contar um caos aqui. Claro. Tem uma história muito interessante, né? Uma piada dentro do mundo corporativo que tinha um alto executivo que a empresa estava indo muito mal e aí não tinha assim salvação, a empresa estava indo pro buraco e veio um amigo dele e falou assim, olha, tem uma mãe de santo que ela resolve todo o problema corporativo. Aí ele falou, bom, não sei se eu acredito, mas a situação da empresa está tão ruim, eu vou nessa mãe de santo. A mãe de santo foi lá, a hora que ele chegou, olhou para ele, deu 2 voltas nele e falou, já sei o que você tem. Agora que você me contou aqui, você vai fazer o seguinte. Todo dia de manhã, você vai passar por cada área da sua empresa e vai andar em formato de cruz 3 vezes. Cada uma das áreas de manhã, depois do almoço e antes de ir embora. E você vai ver como em 30 dias tua empresa vai melhorar. Dito e feito. Depois de 30 dias a empresa melhorou. Na verdade, o que ele fez? Ele começou a circular pelas áreas, ia pegando todos os problemas, tudo que estava dando errado, e a partir daí foi tomando as ações. Faltava conexão com o time. Pois é. Não, é justamente isso. Às vezes o alto executivo se isola de entrar de contato, e aí ele não consegue, a empresa não performa justamente porque ele não está identificando quais são os problemas. Aí a gente pode devagar aqui por tamanhos de empresas, não dá para uma empresa global, o CEO sair fazendo andando em cruz em todos os departamentos, mas acho que se ele quiser... Mas como é que ele cria os busca, né? mecanismos para ter o acesso ao que está acontecendo? E aí, de novo, é o painel do piloto do avião. Ele sim vai falar talvez com o primeiro nível dele, o segundo, a partir daí ele tem pesquisas de clima, né? Ele tem as entrevistas demissionais que são feitas, então eu quero saber as informações das pessoas que Quando estão saindo. são feitas, né? Deveriam estar sendo feitas, É, né? O porque não é painel uma praxe no mercado, não é né? uma praxe, então como é que ele cria as ferramentas para que as informações cheguem até ele? E a partir daí, efetivamente, ele tem o painel para ter a tomada de decisão. Que legal. Conta pra gente um caso inusitado ou curioso aí que aconteceu nessas andanças aí no mundo corporativo. Poxa, falando de entrevista, teve uma situação, inclusive, que eu estava entrevistando uma pessoa para trabalhar no nosso time da Michael Page. E aí, no meio da entrevista, eu vejo que a pessoa começa a respirar um pouco mais forte, Aí eu, tá tudo bem? Não, Baza, tá tudo bem. É que, de vez em quando, assim, pode acontecer um princípio de infarto, mas se eu deitar aqui no chão, não tem nenhum problema. Eu posso continuar falando. E ele deitou no chão e quis continuar falando comigo. Eu falei, não, cara, a gente marca outro dia. Não faz isso. Ele, não, eu preciso muito, eu quero muito. E tava lá, princípio de infarto, eu chamei alguém para socorrer. Depois, no final, a gente até contratou ele. Ele queria muito, né? Ai, não é a dor no peito que ia tirar o cara, né, meu? Cara, eu não tô sentindo meu braço esquerdo aqui, mas é só eu deitar aqui que tá tudo Mas consegui falar tudo? Consegui falar tudo. Cara, eu acho que eu nunca fiz entrevista infartando, nem quero infartar, por favor. Ali, Esse cara tem Michael Page no coração, hein? Tá lá ainda? Não, já saiu, mas fez bastante Infartou, resultado. você Não, tá tudo bem. Mas posso fazer uma pergunta, Marião, pra você? Lógico. Você trata teus funcionários da mesma maneira? Como assim? Igualmente? Igualmente? Cara, eu acho que cada um tem uma necessidade. Legal, obrigado pela pergunta aí. Eu acho que, primeiro, são funcionários, eu não gosto de chamar de funcionários. Ah, família. Não é família. Não, família é família. Se fosse família, era um problema maior, na verdade. né? Não, e eu acho engraçado o pessoal falar família como se você gostasse todo mundo da família. Eu não sei vocês. Porra, tem um cunhado que, meu Deus, né? Nem dá, né? Mas, assim, eu também fiquei buscando a palavra. Não, eu não gosto de palavra clichê, colaboradores e tudo mais. Cara, é uma equipe, somos uma equipe. Mas eu acho que cada um tem necessidades específicas, tanto pessoal quanto de trabalho, de crescimento. Eu acho que o maior desafio é você entender isso. Então, assim, eu já peguei casos que eu construí times do zero. Poucas pessoas, usei bastante a Michael Page, né? E construímos times do zero. E esse caso agora, por exemplo, estou no Facebook, agora o principal caso eu já cheguei com um time pronto. E é uma outra dinâmica. Isso já aconteceu em outras empresas, mas nesse nível de senioridade, tanto eu quanto do time, tem suas particularidades. No momento de pandemia, no momento onde os interesses, às vezes, mais primários, tipo sobreviver, vem à cabeça e passa a cabeça de todo mundo que liga a TV, tem um monte de notícia ruim, isso mexe. Então, acho que uma preocupação que eu tive muito nesse momento foi com a saúde mental do pessoal. Olha, essa sexta não tem reunião, era uma reunião atrás da outra, não precisamos falar tudo isso, a espaço a mais, e fui buscando alguns caminhos. Mas ainda estou adaptando, não é adaptar, não é uma coisa, adaptei e pronto. Sempre vai mudando, Constante, eu acho né? que é uma Eu constante. costumo dizer que tratar todas as pessoas da mesma maneira quando você é líder é igual você criar 2 filhos da mesma forma.
Né? Quem tem filho sabe que por mais que saiu da mesma forma, saem completamente diferentes. Então você precisa dar o que cada um necessita. Porque também outra grande armadilha é quando você fala, eu vou ser o líder para as pessoas que eu gostaria de ter tido. Bom, a não ser que todas as pessoas sejam exatamente iguais a você está errando, porque as pessoas não necessariamente precisam que você gostaria de ter tido. Então isso, para mim, volta naquele aspecto que eu comentei, dos líderes que querem tratar todo mundo pela média. Né? Como você customiza o que cada um precisa. E acho que outra coisa também, o Baza trouxe aqui, é pesquisas de clima. Empresas que têm pesquisa de clima. Às vezes vão sair coisas ali, e eu não gosto de surpresas, mas sempre vão acontecer. Mas nesse sentido, se você tem uma proximidade do time, você evita surpresas. Você já sabe o que está acontecendo. E às vezes tem coisas ruins que ok aparecerem ruins, né? Oportunidades, como a gente fala, né? Os eufemismos corporativos. Mas ok, mas é legal quando você já sabe antes, porque aí você já tem tempo já de trabalhar. Eu sabia disso, já estamos trabalhando, já estamos pensando em alguma coisa. É bem legal. O que eu talvez não consigo observar, e você pode comentar, às vezes, por um Great Place to Work e tudo mais, saem as empresas, é aquilo que o Baza falou, é uma nota média, né? Lá dentro, se você olha, talvez a gaussiana deve ter um cara que detesta e o cara que ama de paixão, é normal. Hoje em dia as pesquisas estão cada vez mais sofisticadas para conseguir realmente identificar as melhores empresas para se trabalhar, mas antigamente a gente já viu alguns absurdos, né? Aquele gestor que prometia uma festa para os funcionários se ganhasse o Great Place to Work. Então é a indução de todo mundo votar bem. Não acontece, que isso, Imagina, pô. que isso. O churrascão, né, para a fábrica inteira, né? Um dia depois que saiu o resultado, né? Mas é muito louco. Eu fiz essa pergunta pra ele porque eu lembrei de um outro episódio e eu também já tinha lido sobre isso também. O Vinícius Kitahara, Felicidade no Trabalho, ele colocou as 5 linguagens do amor, né? Onde você tem lá o ato, as palavras de afirmação, o ato de serviço, o presente, tem o tempo de qualidade. E ele fez, óbvio, que isso dá pra você ver mais claramente nas suas relações pessoais, né? Puta, qual que é a pessoa que adora um presente ou que gosta de um elogio? Mas aí a gente fez um depara pro ambiente de trabalho e tem como você identificar o que move, talvez, cada pessoa para você endereçar o teu jeito de gerir cada uma delas, entendeu? Foi bem interessante. Vocês se lembram? Sim. A presença, por exemplo, né? Muitas vezes o colaborador ele tem o salário, ele tem treinamento, mas ele não tem a presença que é o que a pessoa mais espera do chefe. Que é o feedback. Exatamente. Muito louco. E voltando para tua carreira, você já tem uma trajetória brilhante. Muita gente sonha, muita gente nem sabe o que é, mas sonha também. E você tem um lado empreendedor também, na tua veia. Como que você projeta um futuro pensando nessas suas qualidades e tudo mais? Existe essa quebra de uma hora você vai ter que deixar o mundo corporativo, isso é claro para você? Ou você acha que vai dar para ir muito longe ainda? Eu acredito que eu tenho a oportunidade de estar numa empresa que abre muito para o intraempreendedorismo. Então, inclusive, o Brasil, por ser muito criativo, a gente trouxe muitos negócios que a gente criou aqui no Brasil, inclusive levou isso depois para fora. Então, enquanto eu estiver numa empresa que me dá a oportunidade de crescer, de criar e de construir, para mim é o caminho ideal. Eu me vejo como executivo, eu gosto de ser executivo. Agora, o que eu acredito que tem um ponto que vem antes disso ainda, eu acredito que toda pessoa, em determinado momento, normalmente entre os 40 e 50 anos de idade, ela sai do sucesso para o significado. Então, no primeiro tempo da vida, a gente está no sucesso. No segundo tempo da vida, a gente passa para o significado. E o que é isso? O sucesso, ele é muito óbvio. A gente cresce ouvindo o que é sucesso. Ganha dinheiro, é promovido, constrói empresa, vira cargo tal na empresa. A hora que chega um determinado momento da sua vida, eu ganhar o dobro, eu não vou ser o dobro feliz. Né? Então, o ganho começa a ser muito marginal. E a partir daí é onde, se você continuar mirando só no sucesso para ser feliz, normalmente onde vem aquela bad. E aí, normalmente, é aí que você tem que buscar o significado. O que você quer? Só que tem um problema. O significado, nunca ninguém te falou e ele é único. Você tem que descobrir. O sucesso não. O sucesso é padronizado. O significado é único. Assistam Soul, da Disney. E para mim, esse é o grande ponto. E assim, o que eu particularmente descobri é que hoje o mercado de trabalho é uma grande bagunça, né? Pessoas erradas nas posições erradas sendo geridas pelas pessoas erradas, né? Não é à toa que depressão é a doença do século. Então, particularmente, eu acredito que se a gente tiver bons processos seletivos, que você identifica as pessoas certas para trabalhar nas áreas certas, nas empresas certas, sendo gerida pelas pessoas certas,
minimamente talvez você consegue contribuir ali com uma parcela para esse mundo ser um pouquinho, esses ambientes serem menos tóxicos do que eles são hoje. E também o segundo aspecto que eu aprendi é que diferente da matemática, porque a carreira você não tem acúmulo de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A matemática só está no patamar que ela está hoje, porque lá atrás, quando começaram a estudar a matemática e desenvolver a matemática, cada geração desenvolvia um pouquinho, vinha outra geração, pegava um pouquinho, vinha outra geração, pegava um pouquinho, por isso que está aqui. Parece que carreira tá todo mundo sempre começando do zero, apanhando as mesmas coisas. Vamos aprender a dar feedback, vamos aprender a fazer reunião. Cara, a gente não é falado em escola, não é falado em família. Então, particularmente, até quando eu vou pro Instagram levar esse conhecimento, é um pouco assim, gente, peraí, deixa eu falar o que eu ouvi tanto em sala de entrevista que eventualmente pode contribuir, vai errar em coisa nova. Ó, isso daqui talvez você não precise errar. Então, para mim, tem esse outro aspecto fundamental.